Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista, né? Nós vamos falar um pouco sobre economia do Estado e para isso nós estamos conversando, vamos conversar com alguém que entende muito do riscado, que é o ex-deputado Paulo Mourão, que vai falar com a gente agora. Paulo, primeiro, muito obrigado. Nós tivemos semana passada a centésima, 96ª reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAS, que Palmas teve o privilégio de receber, e esse tema entrou muito em voga, no momento que os prefeitos têm reclamado muito dessa questão tributária. Semana passada tiveram uma reunião na Cefaz, e na Cefaz disse que não, a Cefaz disse que não tem nenhum problema na distribuição do ICMS, aquela questão do refis que o prefeito Wagner Rodrigues de Araguaína tem trazido, né, que o governo faz os seus acordos e não passaria os 25% para os municípios. Bem, como que você tem visto esse debate sobre a questão da distribuição do ICMS aqui no estado, Paulo? Sempre é uma caixa de muitos segredos. Historicamente, o Tocantins ele não tem transparência com as suas finanças, a ordem fiscal é muito guardada a sete chaves e os prefeitos realmente, eu fui prefeito, passei por essa situação, mas também é um pouco a desordenação dos nossos prefeitos em não ter uma consultoria bem privilegiada, sendo orquestrada, obviamente, pela Associação Tocantinense dos Municípios, para também fiscalizar o governo. Porque o que a gente observa é que, desde que iniciou-se o Estado, os órgãos que teriam a competência de fiscalizar, como o Tribunal de Contas do Estado, que é para fiscalizar receitas e despesas, na maioria das vezes faz o apoio ao governo em vez de fazer o controle para o Estado. Confunde a instituição, que seria um acessório de apoio à Assembleia Legislativa, que é outro poder totalmente avesso à discussão da fiscalização, não faz de forma correta. Os nossos deputados estaduais, com todo respeito que falo a todos, mas não tem nenhum com essa competência e nem estudou o tema com profundidade para ajudar e contribuir na fiscalização. E o Tribunal de Contas do Estado, que tem capacidades extremas na ordem intelectual dos seus conselheiros, seus funcionários, seus auditores, mas não fazem. É tanto que o Estado não tem informação sobre essas questões que poderiam ajudar o prefeito. E se tem, não abre a caixa. E é muito claro, a Constituição determina que é distribuído 25% do ICMS aos municípios, onde 65% desses 25% é justamente distribuído pelo fator aonde ocorreu o fato da transação ou da realização do tributo no território do município. Os outros 35% seriam justamente feito pelo respaldo de uma lei estadual, que no caso aí no Tocantins é a Lei 2.959 de julho de 2015. Essa lei, então, determinou essa situação de que 10% desses 35% seria justamente o índice da educação, 10% distribuído para os municípios. 4% seria pela conservação, 8% seria pela cota igual para todos os municípios e 4% a conservação da biodiversidade e a questão da conservação das nossas matas ciliares, territórios indígenas e quilombolas. 3% seria justamente o índice de controle de queimadas, de combate a incêndio, 3%. 3% saneamento básico, 2% a área do território do município, mais 2% habitação, 1% índice do turismo, 1% conservação, índice de conservação do solo, e 1% que seria mais a questão ambiental, de políticas ambientais. Então, é muito claro, não tem como não chegar a um número exato. Qual é que é o problema do Estado? É que ele não faz as devidas informações à sociedade como um todo. Observe o seguinte, ontem saiu, e você mesmo me alertou, Kleber, uma matéria sobre a Previdência no Estado.
E é algo impressionante o que se fala do IGPREV. Quando eu era deputado, falava de um passivo atuarial da ordem de 18 a 15 bilhões de reais. Em 2018, eu falei de 30 bilhões de reais. Em 2020, eu falei de 35 bilhões de reais. Observe que no ano de 2023, o governo declarou de passivo ambiental 48 bilhões de reais. 48 bilhões em 2023. E num passe de mágica, ele declara em 2024 que agora são 40 bilhões em vez de 48. Então, é algo que você não consegue compreender e não temos o Tribunal de Contas do Estado aferindo isso. Outro problema grave que nós temos no Estado: os precatórios escritos no ano de 2023 eram de 420 milhões de reais, os que não tinham ainda consolidado na dívida consolidada, inscritos na dívida consolidada em 2023, 420 milhões. Em 2024, esses mesmos precatórios, que eram 420 milhões em 2020, melhor dizendo, eles passaram a 1 bilhão em 2024 e eram 970 em 2023. Observe o ciclo de 420 em 2020, 970 em 2023 e 1 bilhão em 2024. Eles não foram inscritos na dívida consolidada. Quando você observa também os restos a pagar, em 2023 eram 882 bilhões de reais. Em 2024, 915 milhões de reais. Se você pega esses valores, restos a pagar, mais os precatórios não inscritos, vão para 1 bilhão 915 milhões do ano de 2024. Se você pega os precatórios que estão ajuizados, são 2.524 precatórios. Se você pega os RPVs, que são os requerimentos de pequenos valores, que são ações que funcionários públicos fazem para conseguir atender às suas demandas com o Estado, já tem hoje algo previsto em 235 milhões de reais. Se você soma o precatórios de 2024 de 1 bilhão, mais restos a pagar não inscritos de 915 milhões, mais 235 de RPV, você vai para ir para próximo a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Bem, Só de precatório. esse dinheiro, Só em precatórios precatórios e aí. restos, precatórios não inscritos Entendi. na dívida consolidada, precatórios, restos a pagar não inscritos, restos a pagar não inscritos, 915 milhões em 2024. Nossa. E mais os RPVs. E aí, para piorar a situação, nós temos os privilégios tributários, que são os TARES, os termos de acordo em regimes especiais. Não tem ninguém que consegue falar isso no Estado para ninguém. Eu, quando era deputado estadual, fiz vários requerimentos, estive no Tribunal de Contas do Estado, mas o governo não dá essas informações ao Tribunal de Contas. E eu não sei o porquê que o Tribunal de Contas não denuncia isso ao Ministério Público Estadual. E eu não sei porquê o Ministério Público Estadual não toma ciência disso, porque estão, de certa forma, solapando, depauperando as riquezas do nosso Estado. Então, o que observa-se? Nós temos uma deficiência muito grande na fiscalização do que é interesse público do Estado. E isso se mistura com o interesse de governo. Aí, os poderes constituídos, que deveriam estar fiscalizando em nome do povo, estão apoiando o governo. E aí, o que está acontecendo? As finanças estão, cada momento, mais grave o comprometimento. E é Você interessante, né, Paulo, observa. porque isso me parece assim, que é um processo histórico, né? Não é circunscrito a um governo, ao atual governo. A gente vê que ao longo do tempo, esse descontrole das contas, essa falta de uma clareza das contas públicas, ela sempre foi uma marca, me parece, da história da gestão pública do Estado. Você vê dessa forma também?
Mas não tenha dúvida, é justamente porque falta fiscalização. Você observa o quanto o governo federal é cobrado pelo Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional é muito, muito mesmo fiscalizador nesse tema. Mas nós vimos o Estado, você vê a situação do IGPREV, a gravidade que o IGPREV se encontra, gravíssima, gravíssima. Você observa que não tem ninguém que fala sobre o tema. Você observa que o estado do Tocantins é um estado altamente criativo no que conduz a questão das receitas tributárias e a questão da receita corrente líquida. É algo impressionante o que o estado cresce. Você observa em 2023, a receita tributária foi 4 bilhões e 600 milhões de reais, em 2023. Em 2024, a receita tributária foi 6 bilhões, fazendo uma correção. Em 2023, a receita tributária foi de 5,6 bilhões de reais. Em 2024, a receita tributária foi de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Observe que é um crescimento na ordem aí de 16%. O estado de São Paulo, que é um estado rico, que é um estado industrializado, a receita tributária cresceu 8%, descontando a inflação. O Tocantins cresce 16%. É algo impressionante o crescimento da receita tributária no estado. Quando você fala em receita corrente líquida, a mesma coisa. A receita corrente líquida em 2023 foi de algo em torno de 14 bilhões, em 2024 de 17. Então você observa que é algo assim avassalador para o bem. É um crescimento fantástico. O que ocorre é que as despesas crescem de forma também exponencial e sem controle. Nós não temos controle dessas despesas e nem informação. Aí é que vem a gravidade do problema. Eu cresço receitas tributárias na ordem de 16% de um ano para outro. A previsão de 2025 para 2024 é de 20%. O orçamento, que era de 14 bilhões e meio, vai para 17,4 bilhões. E as receitas tributárias, que foram de 6,5 bilhões, vão subir aí para próximo a 8 bilhões. Se você observa o ano de 2024 para 2023, Kleber, a receita cresceu 1 bilhão e 560 milhões. Veja bem, é muita coisa em um ano. Com certeza. Mas é que o Estado não tem planejamento. O setor produtivo desse Estado são determinados, e é eles que sustentam a agricultura familiar, o agronegócio é que sustenta a riqueza desse Estado, o comércio, a agroindústria, a indústria, e vive sem um planejamento estratégico. Poderíamos estar crescendo muito mais, mas não temos ordenamento de despesas. É muito grave isso. E nós não temos a quem reclamar. Eu me recordo do deputado estadual, Kleber, teve uma sessão que nós fizemos o convite e foi a nossa conselheira Doris Coutinho, que é uma sumidade, uma inteligência muito preparada, assim como os conselheiros do tribunal, são todos muito bem preparados. E a conselheira Doris Coutinho fez um levantamento das obras inacabadas no Estado naquele ano de 2014. Eram 3 bilhões e 400 e poucos milhões. Ela foi altamente pressionada para não debater mais esse tema. E esse tema surgiu da pauta. Qual o valor hoje das obras inacabadas no Tocantins? Quem é que se preocupa em saber disso? Por quê? Porque com esse valor, com um planejamento estratégico, o Estado iria assumir as ações, gastar energia e recursos públicos para construir e dar solução a essas obras inacabadas, todas de muita importância ao povo tocantinense. Mas não temos. E ninguém discute esse tema. E sobre essa questão da fiscalização também, faz muita falta uma bancada de oposição na Assembleia, né, Paulo?
Hoje, É, eu sempre digo, eu tenho dito que a Assembleia se divide em dois grupos hoje, né? Da base do governo que o governo não quer, o que eu chamo de enjeitado, né? Porque não tem esse debate. A única crítica que vê é quando não paga emenda, aí fica reclamando que não paga emenda, mas fora isso não há nenhum tipo de acompanhamento, ou é mínimo. Tem alguma coisinha pontual? Ah, o concurso que devia convocar aprovados, uma coisinha, a saúde que tem um problema pontual. Mas essa questão estruturante, importantíssima que você coloca, você não vê em debate. Eu sempre falo, não é de hoje, não é desse governo, não, é do passado também, sobre a crise fiscal, era um tema que você não via debater. O Estado viveu a crise fiscal sem debater a crise fiscal. Essa é a grande realidade. E isso faz muito, eu sinto muita falta desse debate, não um debate contra governo, é um debate de maturidade, debater o Estado dentro, não é fulanização, mas de um debate mais maduro sobre uma questão que é essencial para o Tocantins, como essa que você está colocando. perfeito, Kleber. Você observa a própria mídia falada, escrita, televisada, televisiva. Faz falta. Não abre espaço para esse debate. Por quê? Porque tem medo do governo de ser prejudicado, de serem cortadas suas verbas de comunicação, de mídia. E aí é o Estado é que fica no processo de quê? Do prejuízo. E o povo sem saber da realidade. Então, na verdade, Kleber, o que falta é o debate. E eu te parabenizo, porque você é um dos poucos que tem coragem de abrir a pauta para fazer debate. E aqui nós não estamos fazendo crítica exacerbada ou fazendo xingatório. Nós estamos cuidando do Estado, nós estamos alertando que, da forma que se está, veja bem, hoje o Estado, a parte patronal, já está arrecadando 28% sobre o salário do servidor e o servidor 14%. E mesmo assim tem um passivo atual de mais de 40 bilhões. E eu pergunto a estes servidores, aonde estão as representações dos nossos servidores que não abrem um pedido de uma CPI para investigar o IGPREV e o desmando que ocorre dentro das finanças do IGPREV? A quanto já foi depauperada as suas finanças? Quanto já roubaram do IGPREV e ninguém tomou providências? E quem que vai ser o maior penalizado é justamente o servidor, porque daqui a poucos anos já não vai ter recursos para pagar o quê? O salário do aposentado, do pensionista. Os jovens que faltam oportunidades de emprego, as universidades que não abrem espaço para o debate acontecer. Então, nós precisamos compreender por que, que o Estado hoje, com o crescimento, que aí que é interessante esse debate também, Kleber, se a receita tributária cresce de o ano de 2024 para o ano de 2023, 16%, o orçamento cresceu algo em torno também de 17%, o orçamento do Estado, que foi a 17,4 bilhões de reais. Eu estou falando de 2024, não estou falando de 2025. Esses crescimentos, como é que o Estado, que já teve cumprindo no governo passado a lei de responsabilidade fiscal no que tange a despesa total de pessoal com a despesa corrente líquida, e hoje ela já ultrapassa ao limite de alerta, que é de 44%, o Estado hoje já tem comprometimento de 46,32%. Está um passo do limite emergencial, que é de 46,55%. Ou seja, já passou, porque essa informação é de dezembro, e nós já cumprimos um trimestre desordenado, sem planejamento, gastando o que não poderia gastar em coisas que não estimulam o desenvolvimento e nem geram emprego nem renda para o nosso povo. E aí? Quem é que está preocupado com esse debate no Estado? Como é que nós vamos resolver esse problema? É debatendo ele. É chamando o Tribunal de Contas, com as suas competências que tem de valorosos servidores, a expor qual é hoje a soma dos TARES realizados no Estado, os termos de acordo em regimes especiais, que são privilégios de empresas amigas do governo. Passa de 1,5 bilhão de reais, com certeza. E quem são essas empresas?
Por que que elas têm privilégio e outras não? É preciso entender. E quem tem que ajudar a construir isso é justamente o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. E a Assembleia, se tivesse o compromisso republicano e o entendimento dessa competência. Porque, às vezes, o parlamentar não tem afinidade com o tema, não estudou o tema, não tem competência para discutir, mas deveria ter boa vontade. Deveria chamar pessoas que compreendem o assunto para o debate e abrir um debate no Estado. Sim, sem dúvida. Porque eu acho que, inclusive, Kleber, a própria Federação da Indústria do Estado poderia fazer um seminário para debater a questão fiscal do Estado. A Federação do Comércio poderia debater um tema para entender a complexidade do desequilíbrio fiscal do Estado. Ninguém é para debater o Estado. A partir do momento, porque eu acho que os prefeitos estão perdendo essa guerra. Eles não vão cumprir e vão cortar de novo o repasse para ICMS, para os prefeitos. Qual era a forma desses prefeitos corrigir isso? Era contratar uma auditoria externa para fazer um levantamento de tudo que é receita e despesa do Estado e por que não está sendo cumprido a rigor da lei, o que manda a Constituição os 25% e o que manda a lei estadual dos outros 35%, para somar os 65% que é arbitrado pela própria lei constitucional da Constituição Federal. Os prefeitos também não contratam essa auditoria. E aí vão fazer um debate e vão perder porque o Estado não vai mostrar onde estão os problemas. Porque os problemas estão escondidos na sua prestação de contas. É lamentável, mas é isso que acontece. É um Estado fadado ao insucesso, porque não tem transparência. Não dá transparência e os seus entes dos poderes constituídos não vão atrás do esclarecimento devido. Lamentavelmente, é isso. Não é só a Assembleia Legislativa, não é só o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, é a sociedade como um todo, né, Kleber? Porque o que faz o poder ser eficiente é a cobrança do cidadão. Goiás, o quanto que se desenvolveu comparado ao Tocantins nos mesmos períodos da separação dos estados, dos entes federados. 35 anos, olha o que virou Goiás, 35 anos, Tocantins avançou, mas nós poderíamos e deveríamos ter avançado muito mais. Você observa o Pará, um canteiro de obras hoje. Você observa o Maranhão, o Piauí, a Bahia, o Mato Grosso, e só o Tocantins não tem a evolução estrutural. É um estado que ainda representa 0,8% nas exportações nacionais. Nós exportamos no ano de 2024 2,4 bilhões de reais, essencialmente o que? Soja e carne e milho. Mas nós não temos um valor agregado, nós não temos uma agroindústria. Então, falta a sociedade se mobilizar para escolher melhor. Falta a imprensa estimular mais debate de forma ordeira, responsável. É só pontuando por que as coisas não são melhor explicadas. Então, o que está faltando no Tocantins é o processo da cidadania acontecer. O cidadão precisa compreender que, para o Tocantins mudar, ele tem que mudar a cabeça dele primeiro. Aí a gente vai fazer as mudanças que o Estado precisa acontecer. Mas essa questão tributária e fiscal precisa ser melhor esclarecida, viu, Kleber? E você tem aberto muito o tema para debates, isso é muito interessante. Quem sabe a gente pudesse fazer uma conversa de debates com o secretário Donizete, tenho o maior respeito pelo Donizete, né? Tem um grupo de funcionários, de servidores na Secretaria da Fazenda muito corretos. O Estado sem cumprir o seu papel de transparência e de planejamento e de orquestrar um desenvolvimento sustentável com inclusão social. É isso que está faltando ao Tocantins para que possa nós darmos melhores condições de vida ao nosso povo. Assim eu vejo. Os governos têm feito participações políticas e populistas, mas poucos têm se preocupado com o sofrimento do nosso povo. Observe uma coisa grave, Kleber, que é um tema que nós vamos debater agora no Estado. É o combate à pobreza e o combate à fome. O governo do presidente Lula tem sido muito determinado nisso.
e nós estamos lançando aí com o apoio do ministro Ayrton Dias e da Universidade Federal do Tocantins, da UNIRG e dos CDRs, os Centros de Desenvolvimento Regionais, nós vamos debater um tema muito importante, que é a qualificação profissional, a inclusão do jovem ao emprego, a melhoria do processo do microcrédito e a formação de microempresários, com a agricultura familiar, com os assentamentos rurais, com os médios produtores. E isso nós vamos fazer um debate muito importante para combater a pobreza, porque se você vai no Bico do Papagaio, nós temos 80% das pessoas daquela região inscritas no Cade Único, ou seja, são pobres. É uma renda per capita por pessoa, por família, menos de R$ 667. Se você vai à região do Jalapão, é algo também próximo a 80%. Na região sudeste, 70%. Aí na capital, Palmas, é 50%. Só 20% tem Bolsa Família em Palmas. 30% estão ao relento, estão à margem da sorte, na pobreza, no abandono, falta políticas sociais. Creio que o prefeito Eduardo Siqueira vai abrir um bom espaço para que a gente debata esse assunto. Tivemos um debate já com o prefeito Wagner de Araguaína, o prefeito Celso de Paraíso, o prefeito Ronivon em Gurupi, a prefeita Josi em Gurupi, o prefeito Ronivon em Porto Nacional, o prefeito José Salomão em Dianópolis. E nós vamos fazer esse debate acontecer para que a gente possa, o governo tem recursos para estimular o microcrédito através do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal e da Sudan. Vamos ter em breve aí uma reunião com o nosso presidente da Sudan, o ex-senador Paulo Rocha. Tivemos uma reunião final do mês passado com o presidente do BASA aí no estado e a diretora comercial, doutora Joana. É assim que nós vamos trabalhar, dando oportunidade, microcrédito aos nossos empreendedores, apoio à nossa juventude e à agricultura familiar. Aí nós vamos, ação de alimento, gerar emprego e melhorar a renda do nosso povo. É assim que é o projeto para esse ano de 2024. Não, sem dúvida. 2025. Você observa, só para finalizar, aí no estado do Tocantins, o Ministério Público Estadual, eu não sei por que não é tão ousado como a gente gostaria que fosse, mas aí tem um problema grave nas emendas parlamentares, que são as emendas de eventos. É gravíssimo o desvio de recursos para essas emendas aí no estado do Tocantins. Os indícios são assim extremamente graves, comprometedores. Por que o Ministério Público do Estado não abre uma investigação? O Tribunal de Contas do Estado não ajuda em fazer Esse uma é o análise segredo. mais profunda desse tema? E eu falo agora para É algo você, impressionante. esse é o segredo mais bem guardado do Tocantins. É quanto que o contribuinte gasta com show e evento. Ninguém, olha, eu estou tentando desde o ano passado essa informação, quanto que de emenda vai para show e evento. Ninguém tem sequer coragem de passar uma estimativa dessa questão. Assim, eu tenho falado isso, Mas, é o segredo mais bem guardado do Estado. pois é, e poder público não pode ter segredo. Onde tem segredo, tem problema. É, Poder público é transparência, não é verdade? exatamente. E se a gente sabe que esse recurso que é declarado, que é gasto, ele não chega lá na ponta para o benefício da sociedade, chega lá uma parte. Esse é o É grande muito problema. grave isso. Muito grave. É preciso o Ministério Público ter mais compromisso com o Estado, deixar essa questão de governo. Governos são passageiros, mas o Estado é permanente, ele é que tem que ser cuidado, né, Kleber? Com certeza. Isso é um tema que era preciso o Ministério Público se ater a ele. Tá certo. Paulo, olha, muito obrigado. Mais uma conversa muito produtiva, né? Com muita informação e como sempre que você conhece detalhadamente. Foi muito bom conversar com você, viu? Eu que agradeço, querido Kleber. Um bom dia para você, obrigado pela oportunidade. Um abraço aos amigos tocantinenses e amigas e que Deus proteja todos nós. E é isso, pessoal. Então, terminamos mais uma boa entrevista, excelente entrevista com o Paulo Mourão, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Estado. Um abraço a todos e até a próxima.